Legal, a gente já vai dando início agora ao nosso vídeo. A gente vai fazer a apresentação. Por mais que quem está aqui participando agora, ao vivo, todo mundo nos conhece, eu acho. Mas esses vídeos vão ficar. Esse vídeo vai ficar disponível na internet. O pessoal vê em outros momentos. Então, por questão de formalidade, aí a gente vai fazer a apresentação. Meu nome é Timóteo Elias. Eu trabalho com teatro. Esse é o nosso grupo de teatro, Companhia Alegria, Grupo Teatral Companhia Alegria. E essa live, ela é um patrocínio, ela é um patrocínio que veio de uma lei chamada Aldir Blanc, que ela vem como um auxílio emergencial para a área da cultura. A gente foi contemplado aí, eu fui contemplado com essa live, e ela vai ser mais ou menos o quê? A gente vai apresentar como foi o processo criativo de um dos nossos espetáculos, espetáculo Autarqueia. A gente vai falar um pouco sobre esse espetáculo, sobre como foi alguns dos desafios que tivemos com eles, como é que foi a escrita do texto, quais são as ideias que o espetáculo trazem. A gente vai compartilhar com vocês algumas coisas dessas. E para ficar uma conversa bacana, para não ficar só um monólogo aqui, a gente pede para que vocês façam perguntas, vocês façam comentários para a gente tentar ir interagir nos comentários. O Thiago vai estar ligado aqui nos comentários e a gente vai interagindo. Vamos continuar com as apresentações. Mãe, seu presente. Meu nome é Iris Bilal Elias, sou atriz, produtora e sócia proprietária da companhia, fundadora, enfim, né? E trabalho há 20 anos especificamente no teatro, mas 26 anos já na companhia, né? Thiagão? Sou o Thiago, o filho mais novo dessa família, marido da Larissa, pai do Josué e do Matias. E A gente quer também contar que tem um monte de neto, né? Tem esposa, filho. à vontade. E apresentando um pouco a companhia, o Lionel perguntou quanto tempo a gente está no ramo. A gente já está há 20 anos, mas até para já divulgando, quinta-feira a gente vai ter uma live também anunciando, conversando um pouco sobre o teatro na escola e especificamente sobre a história da companhia. Vai ser bem legal, quinta-feira, esse mesmo horário, 8h30, aqui no Facebook também. Continuando com a minha apresentação, trabalho na companhia desde 2015, sou ator e eu trabalho um pouco mais na área de som, de música, e é isso, né? Isso. Eu sou Ademir Elias, marido da Iris, pai do Timóteo e Thiago Sogro da Larissa e da Camila. e vô, né? Os avós. Sou ator também nessa peça específica que nós vamos estar tratando. A minha parte é a questão da iluminação e som. Eu só queria reforçar, Timóteo, que esse projeto especificamente foi contemplado pelo auxílio emergencial à Lei da Cultura, né? Do município de Blumenau. Que veio o verbo do governo federal, teve algumas situações que o governo estadual gerenciou, mas esse especificamente da Fundação Cultural de Blumenau, Prefeitura Municipal de Blumenau. Obrigado. Já vamos fazer a apresentação de qual foi o papel de cada um nesse espetáculo. O espetáculo ele foi escrito por mim e pelo Thiago. A gente fez a atuação e na atuação a gente canta, a gente faz várias coisas. A gente vai apresentar um pouquinho como foi esse processo aí. A mãe, foi a produtora, como na grande maioria dos nossos espetáculos. Ela fez tudo o que acontece nos bastidores, que vocês não fazem ideia. Talvez foi a pessoa que mais trabalhou, então. E o pai fez o técnico de som e luzes do espetáculo. Vou colocar uma imagem aqui do espetáculo para quem ainda não assistiu ele. É uma das fotos aí do espetáculo. Legal. Para funcionar bem essa conversa, a gente destacou alguns pontos que a gente achava importante de serem tratados. E a mãe vai fazer essa mediação da nossa conversa só para a gente manter um fio condutor aqui. Mas a gente reforça
que é bom que vocês interajam para a gente poder ter uma conversa fluida, né? Uhum. Contigo. Então, para iniciar, eu queria estar sabendo assim, como que surgiu o tema? Da onde que fluiu? Os temas desse teatro e de todos os teatros, a gente vê a necessidade, a gente vê o que está rolando de assunto nas escolas, nos ambientes de escola que a gente está presente, e daí, a partir disso, a gente desenvolve o tema e estuda o tema. Esse tema, ele surgiu até do nosso convívio com pessoas de idade escolar e no próprio convívio na escola, apresentando uma peça anterior. A gente quis aprofundar um pouco mais o tema, tornar ele um pouco mais, enfim, um pouco mais profundo a reflexão em relação a ele, e é disso que surge o tema para essa peça. E como vocês fizeram para abordar o assunto? Então, a gente tem um outro espetáculo, que ele é o E Agora? O E Agora ele vai falar sobre a crise de identidade do adolescente, ele vai falar sobre várias coisas que acontecem na vida do adolescente. Então, ali a gente trata da prática, da vida real, das coisas que o adolescente faz. E esse espetáculo, a ideia é que ele fosse a continuação, ia ser o E Agora 2.0. Mas ao invés da gente apresentar de novo no palco as coisas que o adolescente vive, a ideia aqui era tentar tratar das coisas que ele pensa. Ou melhor, as ideias que estão por trás do próprio pensamento dele. Então é uma ideia um pouco mais filosófica. A gente tentou escavar aí quais são as raízes do pensamento, porque a nossa geração pensa do jeito que pensa. Acho que é mais ou menos assim. Isso, e daí como aconteceu o processo de criação? Assim, eu sei que vocês foram para muita coisa de filosofia, né? Leram muito, enfim. Fala um pouco disso. Então, a gente estava naquela época que a gente começou a escrever esse espetáculo, 2016, 2017, a gente estava numa época que a gente estava lendo bastante sobre filosofia, história do pensamento. Para vocês mesmos, né? Para nós mesmos, exatamente. A gente mantém esse hábito de investigar antes de produzir, né? E então surgiu naturalmente, surgiu a vontade de falar sobre essas coisas de uma forma lúdica, de uma forma artística e não uma aula, né? Então, o que a filosofia tem a ver com a arte e o que ela tem a ver com a vida? Então a gente tentou colocar isso no palco. Foi mais ou menos isso, assim, foi o estudo de filosofia, das principais correntes que influenciam o nosso pensamento hoje. A gente tentou jogar tudo isso na tela. Então a gente vai falar sobre várias coisas. Assim. A gente pega ali a partir do iluminismo e a gente vai passando por várias fases. E se pegar a história da filosofia moderna até a filosofia contemporânea, tu vai ver mais ou menos a história do espetáculo também. Ele segue mais ou menos o mesmo eixo, assim, de narrativa, assim, né? Esse espetáculo que a gente tinha antes, o E Agora, ele não tratava da questão do que o jovem faz. Porque às vezes quando a gente quer tratar do tema, a gente vai falar, usar drogas é errado porque vai fazer mal para a saúde, enfim. Geralmente os temas para adolescência, eles são abordados nessa forma, de uma forma que às vezes parece uma lição moral. A gente até falava, né? O nosso teatro é uma lição moral de um adulto chato para o adolescente, na linguagem que ele gosta, que ele se vê envolvido e que faz ele pensar. Que talvez ouvindo da forma com que ele geralmente ouve dos professores, até dos pais, eles meio que se bloqueiam para isso, né? Então, o E Agora, ele já não tratava no sentido de, não faça isso, não faça aquilo. Ele tentava tratar antes. O que te faz, o que te leva a fazer isso ou aquilo, a influência dos amigos, a busca por querer ser popular, o próprio conflito de identidade, ele leva a essas escolhas. Mas, e a gente notou nas apresentações do E Agora, os feedbacks que os alunos davam pra gente. Inclusive, tem uma situação que eu tava no mercado com a minha esposa e o caixa do mercado, eu tava passando as compras e o caixa do outro lado, ele me chamou e falou, é tu que apresentou o teatro na minha escola? Semana retrasada, uma coisa assim. Daí eu falei, sim, eu apresentei lá. Daí ele olhou pra mim e falou bem sério, cara, tu mudou a minha forma de pensar.
E daí isso desperta, opa, aquilo já mudou a forma de pensar. Será que a gente tem como ir um pouco mais a fundo? Que o próprio adolescente, ele não entende, ele faz escolhas, mas ele nunca talvez percebeu, nunca se atentou por que ele faz essas escolhas. De onde vem isso? E daí a gente tenta pescar, tenta resgatar de onde vem a construção do pensamento do adolescente. Em vez de tentar resolver os frutos disso, a gente tenta ir lá na raiz e questionar, fazer o adolescente se questionar de onde vem as coisas que tu pensa, de onde vem as influências que te levam a tomar as decisões, né? É interessante falar que a gente está usando o termo adolescente porque, nesse caso, é o nosso público-alvo. Mas essa peça, né, ela fala sobre a realidade da nossa geração, ela fala de todos nós. Ela fala sobre o mundo atual, sobre a forma que as pessoas praticamente no mundo inteiro pensam hoje, né? Inclusive, eu só não quero cortar, mas eu lembro de uma escola em que a professora falou: Nossa, isso é muito bom para os adolescentes, mas é muito bom para a gente também. O quanto a gente é massificado por um monte de coisa, a gente não para pensar de onde vem, o que nós pensamos da vida, qual é a nossa filosofia de vida, enfim, né? Foi bem interessante. Alguns professores eu tive esse retorno, assim, não foi só para eles, foi para mim também, né? Então, a gente está tentando fazer uma conversa de forma que não seja tão maçante. Pra gente é até estranho falar para a câmera, né? A gente gosta de conversar. Mas é interessante que agora a gente já está falando de ideias, começa a ficar pesado, né? Para conseguir absorver tudo isso. E é isso que é o legal da arte, que ela vai fazer todas essas reflexões de forma muito mais fluida. Mas eram muitas ideias que estavam passando na nossa cabeça. Na hora que a gente foi escrever o texto, ficou várias e várias páginas de texto, vários diálogos com um monte de metáforas. E daí quando a gente foi fazer só a leitura dramática, a gente sentou, depois que a gente terminou de escrever todo o texto, a gente só leu, sem colocar intervalo de ação, sem nada, assim, ó, uma fala depois da outra, o texto corrido. Deu 1h30 de leitura. E o nosso espetáculo ele vai ter que ter ali no máximo 45 minutos para caber dentro de um horário de aula, né? Senão quebra muita rotina da escola, né? Então, assim, a gente tinha 1h30, teve que transformar em 45 minutos, isso sem contar com as ações. O teatro não tem graça se ele for só falado. Então, ele tem ação, ele tem jogo de cena. Então, a gente teve que diminuir aquele texto para ser só lido, ele teria que ser lido assim, em 20 minutos, 25 minutos. A gente teve que cortar muita coisa. Até engraçado, a gente estava pegando os textos que a gente tem escrito aqui e para entender como foi a progressão. E daí o nome da peça, daí espaço cortado, daí depois e vai cortando, tem vários termos que a gente foi usando, até engraçado aqui de ver, mas é isso, a gente teve que tirar muita coisa boa, muita coisa que a gente se apegou, né? Alguns diálogos que a gente se apegou, mas não dava para levar tudo, assim, tinha talvez material para fazer um segundo espetáculo. Mas enfim, ele acabou se tornando muitas coisas, muitos textos até densos, a gente tentou reduzir em ações e em figuras metafóricas. Depois a gente explora mais de ambientes e tudo mais, que a gente sabe que nem todos vão ler o que a gente está querendo dizer. A gente sabe que São camadas diferentes. Camadas né? de interpretação, né? O que um aluno do 6º ano absorve é diferente do que um aluno do 3º ano absorve. O que um aluno de um centro urbano ou de um espaço rural, isso tudo, ele influencia no que eles vão ler do teatro, né? E a gente fez o teatro sabendo que alguns iam ter interpretações diferentes e nem todos iam captar tudo aquilo que a gente queria realmente passar, né? Ou não que a gente necessariamente queria, né? Mas tudo aquilo que estava no teatro, né? Então, muitas falas densas a gente acabou colocando em cenas, em ações, para que até o espectador ele não necessariamente entenda, ele quis dizer isso, mas ele sinta, ele se veja na cena de alguma forma em que o pensamento dele é direcionado para aquilo que a gente está abordando o assunto, né? Legal.
Vamos dar continuidade aí à conversa. A gente estava falando aí sobre os textos, muitos textos que a gente escreveu, né? E de repente a gente percebeu que tinha texto demais, e também no sentido de que tinha pouca ação, né? Tava assim quase que uma discussão filosófica, Um diálogo, né? um diálogo, duas pessoas sentadas conversando sobre aquelas ideias. E aí a gente lembra da própria história do teatro, né? Se tu vai pegar lá no início do teatro, o teatro grego, ele nada mais era do que a reflexão filosófica de forma lúdica, dentro de uma história, dentro das ações. O dramaturgo ele criava ações, ele criava histórias para fazer com que toda a filosofia ela fosse captada, compreendida pelos espectadores. Então, um momento que a polis, né, a cidade se reunia para discutir as coisas e para falar sobre filosofia, não era somente filósofos sentados e discutindo. Era também o teatro, mas daí com essa grande diferença, né? O teatro como uma forma lúdica. E daí esse foi o nosso desafio também. Como é que a gente faz para todas essas ideias profundas e debates que parece que só vão funcionar com as palavras, eles se tornarem ação? Então, essa foi um dos grandes desafios, né? Uhum. Existe muita metáfora nas falas. Muitas vezes a gente tenta criar imagens na cabeça do espectador só falando. Mas, igual o Thiago disse, tem momentos que a própria cena ela é uma metáfora do que a gente está querendo dizer. Sim. Faz aquele resumo ali do espetáculo, né? Resumidamente falando, agora em questão de ambientes, né? É isso, né? Uhum. Na questão dos ambientes em que o teatro se passa, a gente tem um cenário, depois a gente mostra para vocês em vídeos, inclusive a gente vai passar cenas, depois já para avisar o pessoal, né? A gente vai passar cenas e comentar algumas coisas, tá? Então, quem não assistiu o teatro vai poder assistir algumas cenas e sentir um pouco da ideia, né? Então, o teatro ele começa no quarto. A gente não apresentou os nossos personagens, a gente Não, depois a né? gente apresenta. Uhum. O teatro ele começa no quarto de um menino. Depois esse menino sai de casa, ele foge de casa, corre pela cidade, sobe um prédio, tá no topo do prédio e ele termina numa prisão. Basicamente esses cenários, quarto, prédio e prisão. Ao mesmo tempo em que pode-se fazer a leitura de que de fato ele esteve ele fez esse movimento, saiu do quarto, foi pro prédio e chegou na prisão, a gente conversava entre a gente que o menino nunca saiu do quarto, em que o quarto era a prisão nele mesmo, o prédio é a busca de se aventurar e a prisão final é uma prisão que ele tem na busca da liberdade, em que ele se torna prisioneiro dele mesmo. Mais ou menos isso, para vocês entenderem a loucura que vai o teatro. Mas as próprias cenas e movimentos dele subindo no prédio, como tentando chegar ao auge da sua autossuficiência, da sua liberdade, para encontrar felicidade, e por fim ele se vê numa prisão e busca se libertar, porque ele percorria a liberdade e acabou preso. Isso tudo se tornam cenas metafóricas, lugares metafóricos em que descrevem um pouco do sentimento da cena. Ele traduz a monotonia do quarto, a apatia do quarto, o tédio que é estar no próprio quarto, na casa dos seus pais, a revolução que ele toma ao decidir fugir de casa, a atitude e a coragem que ele tem em escalar um prédio e, por fim, a prisão como o auge da transgressão, das consequências das suas transgressões, das suas revoluções que buscavam a sua liberdade, né? Uhum. Show de bola. Então assim, já que a gente teve que tirar tanta coisa do texto, né, Thiago? Já que tinha tanta coisa que a gente queria resolver com palavras, a gente tentou resolver de outras formas. A gente tentou resolver com ação, a gente tentou resolver com cenário, a gente tentou resolver com iluminação, a gente tentou resolver com todo o aparato visual do teatro,
para que a própria experiência do teatro já gere essas reflexões. O que o Thiago falou um pouco antes de travar ali é que existia camadas, né, de compreensão. Então, um aluno de 6º ano, ele compreendia de forma rasa, mas ele chegava em algumas reflexões. Tinha momentos que a gente olhava para a plateia e trazia uma reflexão bem clara, bem fácil de compreender. Algumas críticas sociais bem fáceis de compreender. A gente tentava sempre usar uma linguagem, né, uma linguagem popular, uma linguagem que que a gente está acostumado a comentar, algumas frases de efeito que tá na nossa boca, né? Muitos jargões, né? Muitos jargões, né? Jargões apelativos que são jogados para eles, né? A gente usava e brincava com isso, criticava isso, mas... Perdi o fio da minha... As camadas de compreensão. O teatro, ele não tem, assim, uma resposta, sabe? A gente dá as nossas impressões, a gente traz a reflexão e a gente tem sim uma opinião sobre tudo aquilo. A gente traz essa opinião no final, mas fica aberto para discussão. Então, assim, o professor de filosofia chegava no final da peça querendo conversar e debater sobre o assunto, encantado com o assunto. Por um lado, no sentido de, cara, que massa que vocês conseguiram resumir aqui em 45 minutos aquilo que a gente demora, sei lá, 2 anos, 1 ano inteiro para discutir, para conseguir colocar de forma fácil de compreender esses temas filosóficos que são densos, que são difíceis. Mas, ao mesmo tempo, eles mesmos traziam reflexões e discussões porque o assunto está aberto, né? A gente trouxe algo que está vivo, tá sendo pensado, está sendo refletido, está sendo discutido. Então, depende do background que cada um tem, já era diferente a compreensão, né? A gente percebia uma diferença bem grande no ensino médio noturno, né? Sim. O pessoal que já vem que já trabalha, que já tem uma outra noção da vida, uma outra compreensão, já era uma recepção diferente também, né? A gente citou alguns filósofos, quase que diretamente. E os alunos achavam super bacana que, que legal que vocês conseguiram compreender como que é a nossa forma de pensar. E daí o professor de filosofia dizia, cara, que massa que vocês conseguiram citar o Bauman, vocês colocaram o Kant ali no meio, vocês misturaram tudo isso, colocaram Nietzsche. E eles captaram e entenderam quais os filósofos que a gente colocou na arena para discutir entre eles. Mas os alunos muitas vezes não pegavam essas referências, mas eles conseguiam compreender na medida deles, né? E essa ideia, eles nem sabiam de onde surgia o pensamento. O que o adolescente fala? Nossa, você traduziu o que eu estava pensando. Enquanto, na verdade, a gente traça um lastro do pensamento que está rolando por aí. Que tem influenciado eles para que eles se questionem, né? Sim. Então, assim, eu vou até adiantar agora um assunto que talvez esteja na pauta ali um pouco mais para frente, mas... Misturou tudo aqui, tá tudo certo. A gente não só tentou investigar qual que era a realidade, entender qual que é o mundo que a gente vive hoje, né? Qual que é a forma de se pensar hoje, quais são as múltiplas formas de se pensar hoje, mas daí a gente começou a analisar a cultura popular e músicas e filmes, e daí tu vê o quão denso, quão cheio de significado é aquelas coisas, sabe? Várias músicas que pareciam assim, essa música aqui, ela nada mais fala sobre tu querer largar tudo e querer pegar o carro e ir em direção ao sol. Isso, é só uma música bonita. Não, ela tem um sentido filosófico extremamente profundo por trás. Ela tá falando sobre uma coisa que tu já não tem mais uma expectativa tradicional de vida, racionalista. Tu já abandonou essa ideia de tentar encontrar metas nesse mundo, tu só quer viver o momento. E essa coisa de viver o momento é algo muito popular, mas é algo extremamente filosófico. Tem um momento da peça que um dos personagens ele se apresenta, e ele se apresenta como sendo a metamorfose ambulante. Ele cita ali o Raul Seixas, né? Que ele prefere ser a metamorfose ambulante do que ter
aquela velha opinião formada sobre tudo, formada sobre o mundo. Se hoje eu amo, hoje eu odeio, eu sou um ator. Então ele brinca com essa coisa, mas o Raul Seixas é interessante porque ele era um professor de filosofia. E ele percebia que ele falava, como a gente está tentando falar agora, e dá até a impressão que a gente não está chegando, né? Às vezes, esse é o conforto de falar de filosofia, muita ideia, né? Muita coisa abstrata, né? E ele falava, e ele percebia que não chegava. E de repente ele começou a transformar aquilo em música. E daí funcionou, né? Funcionou. A ideia da sociedade alternativa e tudo mais funcionou. Então, daí a gente começou a analisar as músicas, principalmente anos 80 e 90, né? Que são bem mais carregadas de filosofia, assim, né? Bem menos comercial também, né? Então são músicas, são filmes, são séries que eles jogam ideias e o espectador ele consome e ele toma pra si sem saber, sem perceber que ele tá se alimentando de uma ideia e tomando pra si e deixando aquilo conduzir a vida dele, né? Sim. E isso, assim, isso é algo simplesmente que não é algo assim que a gente pode dizer que algo mal da parte do artista. A gente está fazendo isso também. A gente coloca as nossas ideias aqui. A questão é que o espectador ele tem que entender o mundo que ele está, entender as ideias que estão rolando nesse mundo para conseguir julgar o que ele assiste, sabe? Não é quem uma questão... recebe, né? Quem recebe a exatamente. música, quem recebe o filme, quem recebe o teatro, ele precisa saber fazer essa interpretação, essa leitura. Mas hoje a gente vive uma sociedade também uma sociedade líquida, né? Que é muita informação e ninguém mais para interpretar, para ver por que eu tô pensando assim, né? Sim. Então... E daí vem aquela coisa do teatro que seria fácil para a escola, seria o teatro que ele traz a resposta pronta. Porque é meio que isso que tu quer. É assistir e saber o que é o certo e o que é o errado. Mas quando está falando sobre a complexidade da vida, não tem essa situação do certo e errado. A gente só levanta as verdades ali e cabe ao espectador conseguir julgar essas coisas e saber discernir essas coisas, né? Então, não é o intuito dessa live falar sobre formação de espectadores. A gente vai falar na semana que vem, na live que a mãe vai trazer pra gente. Mas... esse é um dos grandes objetivos que a gente tem também de teatro na escola, de gerar essa capacidade do aluno de ler arte, né? Ler o que está por trás da beleza estética. A beleza estética ela é importante. A gente ouve uma música, às vezes, simplesmente porque ela soa bonita. Mas a mensagem que está por trás é interessante tu ter ferramentas para conseguir analisar ela, né? Quer falar um pouquinho sobre os personagens agora? Vamos lá? Pode ser agora? Para isso, a gente colocou o personagem central, que a gente tentou fazer o típico adolescente que está na internet. É um cara que ele acha que ele é um gênio, porque ele olha para os seus avós, às vezes para os seus pais, e percebe que eles estão presos em várias tradições, em várias verdades antigas. Daí a gente até brinca com algumas coisas como misturar manga e leite, né? Enfim, algumas crendices, né? Que ele percebe que esse mundo tá cheio de coisinhas assim que, cara, a ciência, ela prova que isso não existe mais, isso já foi. Então por que vocês ainda estão aí presos na ciência? Ele percebe que as grandes tradições, elas formaram grandes guerras, elas formaram grandes divisões. Então, se o mundo fosse mais científico, ele se tornaria um mundo melhor. Então ele tenta ser extremamente científico, ele tenta ser extremamente materialista, extremamente apegado com o que é racional. Mas, ao mesmo tempo, ele não lida com a vida como se as coisas fossem dessa forma. Ele lida como se as coisas fossem muito fluidas. Ele não é guiado pela razão, ele é muito mais guiado ali pelo momento, pelo sentimento do momento. E daí, para demonstrar o que esse cara pensa, a gente criou um outro personagem. Thiago, apresenta? E esse personagem, ele vem com ideias
até certo ponto novas, mas na verdade elas são as últimas consequências das ideias do ator principal. Ele vem com ideias que são um pouco mais... É aquilo que o ator principal não, né? Aquilo que o garoto tá falando, só que levado às últimas consequências. Esse garoto ali, tu não apresentou, né? Jorge? Mas ele é o Jorge. Fala, galera, tudo certo? Eu sou o Jorge e esse é o Fala, Jorge! Ele é um youtuber que vive uma vida maravilhosa, mas na verdade na frente das telas, né? Porque a vida dele é um tédio. Então esse outro personagem, ele vem trazendo ideias um pouco mais profundas e mais transgressoras, pegando aquilo que o youtuber, que o Jorge fala, mas levando às últimas consequências. Ele fala de sair da caixinha, e o cara leva ele a sair da caixinha, né? Uhum. Vamos colocar o videozinho do início ali? Fala galera, tudo certo? Eu sou o Jorge e esse é o Fala Jorge. Esse é Jorge. Não temos nada muito interessante para falar dele. No jogo da vida, ele não tá nem entre os primeiros e nem entre os últimos a serem escolhidos para entrar em campo. O que ele tem para falar? Nada que já não estejamos cansados de ouvir em Tubosfera. Hoje eu cheguei na escola. Prova relâmpago! Individual e sem consulta! Prova relâmpago! Calma, a vida não acabou! A vida não acabou? Legal, aí já deu para ver um pouquinho também de como que é a parte visual, né? Visual do teatro, a estética. E a gente tentou colocar toda essa informação também na parte estética, né? Então é um teatro que a gente acaba trabalhando bastante projeção, tanto ao vivo, como projeção de vídeos, né? Envolvendo essa questão da tecnologia, né? Porque a gente vai tratar um pouco disso na questão dos relacionamentos, do uso da tecnologia, muito brevemente, mas vai estar presente no teatro, e isso aproxima, chama atenção. Até porque o teatro ele começa numa levada um pouco leve, por causa que a ideia é trazer uma ideia mais tediosa, de uma vida tediosa. E no teatro na escola a gente já tem que chamar atenção no começo. E esse uso já compensa esse embalo leve que a cena começa, né? Então esse segundo personagem tem o youtuber e tem esse segundo personagem em que ele vai jogando ideias, desenvolvendo as ideias, levando o youtuber a tomar atitudes, a levar até as últimas consequências aquilo que ele anuncia. E essas ideias são essa corrente filosófica que a gente falou, que ele vai passando por várias escolas da filosofia, vários momentos da história da filosofia, até que, por fim, esse personagem leva ele a um niilismo, em que nada faz sentido, e, enfim, não existe o amanhã, e é um questionamento de todas as coisas. Só que, por fim, ele acaba descobrindo que esse segundo personagem que aparece, que interrompe ele, que joga as ideias pra ele... Vamos deixar pra depois? Deixa pra depois, daí vocês vão ver. Deixa o final pro final, né? Acompanha até a live até o final e persiste na queda da internet, da transmissão. Né? Então, ele é justamente esse cara que vai tentar dizer assim, ó, moleque, você pensa dessa forma, você acha que você saiu da caixinha, que você vive só pela razão. Então vamos ver qual que é a realidade disso, qual que é essa vida na prática de verdade, o que é buscar a liberdade a toda custa, o que é achar que tu vai ser feliz por meio da liberdade e tentar encontrar essa liberdade. Então
ele é coerente com o seu pensamento. Ele mostra que o rapaz ele é muito incoerente. Por um lado, ele assevera a descrença com tudo que é tradicional, tudo que é histórico, com toda uma reflexão filosófica, mas ele acaba consumindo várias outras coisas, levando um estilo de vida que é totalmente incoerente com as próprias conclusões filosóficas que ele usou para rejeitar as antigas, né? Legal. A gente vai pro... Continuação aqui, né? Falar dos figurinos, né? O figurino, a gente tentou fazer de uma forma bem neutra o figurino do Jorge. Meu figurino aqui, eu tô até vestido. Ele é bem... um figurino todo rasgado. Já mostra uma coisa de uma transgressão. Então você já fica de cara... claro, a gente não ocultou essa realidade. Ele é um personagem sombrio. Ele tá maquiado. Vou colocar uma imagem aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra aqui para vocês conseguirem ver melhor esse personagem aqui. Ele tem uma maquiagem ali, ele tá todo rasgadão. Então é um personagem bem sombrio, né? Desenhado na camisa dele é o Coringa, do Batman. Aqui a gente traz um pouco da cultura pop, né? Da figura do Coringa, que ela por si só já fala muito dele. Então é um monte de texto, um monte de ideia que a gente não precisa falar, porque os alunos já conhecem quem é o Coringa, já conhecem um pouco da ideia dele, né? Uhum. A gente já mata várias coisas que não precisam estar na conversa, no diálogo, e batendo o olho, tu já resolve. As músicas também, a gente usou música para tentar resumir certos conceitos, para a gente não ficar tendo que discutir, apresentar esses conceitos. A gente usou a música, toda vez que a gente quer falar de uma linha de raciocínio um pouco maior, a gente usa a música. A gente compôs 3 músicas, né? Uhum. Momento em que ele expressa que ele leva uma vida tediosa, que a vida dele é um eterno déjà vu, ele já cansou do replay. A segunda música é o momento em que ele se liberta um pouco disso, em que a vida dele não faz sentido, então ele busca, por isso ele decide ele decide por tomar essa atitude de buscar sentido. E a terceira música é que ele está no auge do pensamento dele, do que ele buscava, e expressa isso através da música. Acaba sendo uma música com um conteúdo que expressa bem o pensamento dele, cheio de jargões populares que as pessoas falam sem entender o que está por trás, né? Cheio de ideias, enfim. E daí são essas 3 músicas que mostram 3 momentos ápices do teatro, em que ele expressa a monotonia, ele foge dessa monotonia e ele chega no auge, né? Então, para reduzir um monte de texto que seria uma conversa chata, a gente trouxe a música ali com uma letra rápida que já traduz tudo, né? E o ritmo, né? O ritmo ele tem a ver com a... Sim, o ritmo, o primeiro ritmo, ele segue um ritmo... que a música vai mais ou menos assim. Mais um dia como outro qualquer, tudo em seu lugar, mas do mesmo, nada é como eu quiser e nunca vai mudar. E ele segue nessa ideia um pouco mais monótona, um pouco mais tediosa, né? A segunda música, ela já busca uma mudança, um ritmo um pouco mais acelerado, né? Já cansou dessa vida sem sentido, sem sentir que está vivo, só ouvir os outros e dizer o que fazer. E já sai um pouco. E a terceira música, ela já chega num rap em que ele já joga um monte de ideias e uma rima e um monte de coisa, né? Deixa mais pra frente. Depois a gente pode tocar mais também. Vamos ver conforme vai o tempo aqui também, né? É interessante que, só pegando aqui essa questão, como como os alunos também ficavam impactados, impressionados com essa coisa da música ao vivo, né? É bem interessante. E essa mistura toda, os professores de artes ficavam encantados com a coisa de tantas
expressões da arte sendo usadas, né? É, a iluminação também, né? Iluminação, toda vez que o Jorge ele era iluminado com uma luz assim bem artificial, bem estúdio, sempre a luz vindo 45 graus, uma luz de contra certinho, outra luz de preenchimento, aquela coisa bem plástica. Como se fosse uma vida perfeita, né? É, como se fosse uma vida perfeita e aquela perfeição plástica, né? Aquela perfeição que tu percebe que não existe, né? Perfeição que quando ele desliga a câmera já muda a luz e ele volta para uma realidade que é mais sombria. Daí sempre a luz vindo mais de baixo, no momento que apareceu outro personagem também mudava a cor da luz, né? Então sempre com um aspecto mais sombrio. Então a gente sempre transitava pro plástico e o sombrio, né? E a gente usou também outro elemento visual, que é o grafite. Tem até alguns stencils aqui atrás que a gente usava, que eles... o grafite, ele é uma arte que popularmente ela já representa um pouco mais a transgressão. Então a gente já quis usar para atalhar aí essa informação. E nos próprios desenhos, cada desenho ali ele tem um significado específico para o momento da peça. Então muito do que o personagem estava pensando, ele ia lá e fazia o desenho e o público já captava. A gente representa por meio dos desenhos o que ele está vivendo, essa progressão que ele vai passando, né? Então a gente mistura arte visual com grafite, a gente mistura música, a gente mistura projeção, a questão da tecnologia, a gente mistura o jogo de luzes e juntou bastante expressões de arte para envolver bastante o adolescente. Até a questão da sombra, vocês vão falar? O jogo de sombra. Jogo de sombra também. Jogo de O jogo de sombra. sombra, que é a subida de prédio, né? Sim. Sim. Deixa eu colocar aqui para vocês. Tem um momento que a gente sobe num prédio, daí para isso a gente fez um outro esquema de luz aqui. Legal. Pai, como é que foi aí para fazer tudo isso? Fala muito de luz, de som, de efeito, e quem estava lá atrás de tudo isso, né? Bem, vocês notaram que o pensamento da peça é de fumacinha na cabeça, né? Para mim, foi um dos maiores desafios que eu tive na questão na arte de teatro, né? Existe aquele desafio de você entrar no palco, mas o cuidado de todo essas tecnologias, som, iluminação, nossa, gente, era tensão. Era muito tenso, porque tudo tem que ser muito controlado, sincronizado, por causa, se eu pifar ali na mesa de som, ia acabar com vocês, né? Nesse Que sentido. era tudo muito sincronizado, Era né? muito O sincronizado. som, as imagens, a atuação deles, a cena deles, então era tudo muito sincronizado. Eu lembro, já passo para ti de novo. Eu lembro que teve uma vez a coordenadora de um projeto nos acompanhava, dela falou assim: hoje eu não assisti o espetáculo lá, hoje eu assisti o espetáculo de quem está fazendo toda essa parte, porque é quase que um espetáculo, né? Todo o movimento, né, dos cuidados aí, né? Na realidade, nós sempre trabalhamos há uma mesa de som, né? Mas o que estava nessa mesa de som, no controle desse som, né? Tinha 2 microfones de cabeça, um microfone de mão que era para a produtora ou para a responsável do evento, né? Ou a diretora da escola. Estava embutido na mesa de som um violão, o carrum, que era um carro elétrico. O som da Aí trilha o sonora, né? som, tínhamos um notebook, eu tinha que controlar onde liberava a música e os efeitos, né? Também especiais, além da visualização, que jogava para um retroprojetor, né? Os vídeos, né? Exatamente. No palco existia 2
celular, um que o Jorge usava para fazer a sua filmagem, né? Filmava a própria peça. E havia um outro celular que controlava a entrada da imagem do celular e a entrada ou a entrada do vídeo do notebook. Então tinha que haver uma sincronia nesse sentido. A hora que eles desligaram lá, eu tenho que estar ligado aqui para poder soltar a imagem, né? E Aí- tinha as luzes também, né? Oi? E toda a iluminação, né? Tá, é isso que eu ia falar. Aí tinha a iluminação. Usávamos 5 canhões, né, de luzes e direcionado de formas, como o Timóteo já explicou, né, luz diferente e era controlado por um DMX, que já havia a programação da peça. Então eu só manualmente ia só tocando na tecla para mudar, né, o cenário. Então tinha que cuidar do notebook, cuidar do som e também dessa parte de mídia, né? E a questão do som no microfone, né? Como ele tinha às vezes a voz se tornava mais Sussurrada. sussurrada e às vezes saía um berro. Então tinha que haver todo esse controle, né? A questão do DMX era uma complicação porque é um sistema ótimo também, né? Mas é ligado num cabo só, né? Ela joga a informação para o primeiro canhão, do canhão vai para o segundo, do segundo para o terceiro, tal. Então é conexões de entrada e saída. E às vezes acontecia no meio da peça, um dos canhões começar a haver uma interferência e não responder o comando do DMX. Aí tínhamos que fazer o quê? Tínhamos que descobrir qual das conexões que está dando esse problema para que a iluminação volte, né? Mas aí com a experiência, uma coisa que é muito legal, que quando foi lançado a peça, eu acho que naquele mês, cada dia que tinha uma apresentação dava um problema num dos aparelhos, tá? Então, depois de um mês, a gente já tinha conhecimento de todos os erros que poderiam acontecer. Então, nós já estávamos preparados. Até essa questão do canhão, a hora que dava um problema, tá, já sei qual que é. É só dar um toque para eles, como produtora, para ir lá no cantinho, mexer naquele canhão, para dar uma mexida. E, às vezes, como a projeção também era... dava um certo problema, às vezes chegava um problema de apagar, né? De desligar, às vezes com uma pequena queda de luz, desligava o refletor. Aí tem que reiniciar tudo isso, tá? Então, era uma piração aquele... Tudo permeado com improviso e tudo mais, né? Exatamente, né? Então, e a peça em si, digamos, um resumo dela seria a história de um jovem que, procurando dar sentido à vida, busca alcançar a felicidade por meio da liberdade. É a Tarqueia, né? Então, né, nessa frase aí, ele já resume alguns dos elementos principais que a gente vai tratar. Sentido da vida, felicidade, liberdade. Ele está relacionando tudo isso. Interessante que ele fala que ele é super livre, o Jorge, né, desde o início ele fala que ele é livre, que talvez é o grande ideal, né, do homem contemporâneo, mas ele não sabe qual que é o sentido da vida, e isso destrói com a alegria dele, não consegue encontrar alegria porque ele não é livre. Porque ele não sabe, desculpa, ele não encontra alegria porque ele não sabe o sentido da vida. E daí chega outro personagem dizendo, na verdade, tu não é livre. Na verdade, tu se diz livre, tu tem um baita discurso, tu liga a câmera e tu fala um monte de coisa, mas tu desliga a câmera e tu tá preso ainda, né? A peça começa falando de do personagem do Jorge falando sozinho pra câmera, dando um baita discurso sobre liberdade, daí Sobre desliga... pensar fora da caixa. Sobre pensar fora da caixa. Daí desliga e canta a música do Eterno Déjà Vu, que depois a gente canta, né? Pode ser? E que mostra que a vida dele é um tédio, que é uma grande hipocrisia. Mas
logo quando aparece o outro personagem, ele começa a confrontar o Jorge. O Jorge tem que lavar a louça. A mãe dele mandou ele lavar a louça. E ele acabou de fazer um vídeo dizendo que ninguém manda nele, que ele é o dono do próprio destino dele, mas no instante seguinte ele lava a louça porque ele precisa lavar a louça, porque a mãe dele mandou lavar a louça. Então, esse personagem aí que tá dialogando com o Jorge, ele questiona, cara, na verdade tu não é livre de nada, tu tá extremamente escravo. Para de lavar a louça e diz, não, porque tu não tá afim, faz só o que tu tá afim. Porque ele é incapaz, parece que o Jorge ele tá programado para ter alguém sobre a cabeça dele, alguém que dá ordem para ele. E daí vem o nome do espetáculo, né? Autarqueia. Vem da ideia de ele mesmo vai ser o seu senhor. Ele mesmo vai ser o seu... a autoridade. Eu no comando, né? É ele que vai estar no comando, exatamente. E a promessa inicial parece que a liberdade vai te trazer a felicidade. Caminhar da peça vai ter um momento onde o Jorge ele percebe que ele não é tão feliz assim. E o personagem que está dialogando com ele diz: mas é porque, verdade, a felicidade ela não existe. Felicidade é uma ideia distante, filosófica. É uma utopia que as pessoas tentaram criar aí para tentar sobreviver, mas a felicidade ela não existe. Só existe o que a gente pode tocar, o que a gente vê, o que a gente o que existe no hoje, no aqui e o agora. E daí o Jorge pergunta, né, como é que a gente faz para sobreviver diante de uma realidade dessa, né? Essa resposta ele vai dar mais na frente, não vou adiantar, vamos tentar seguir aqui a ordem do texto, né? Mas é interessante que no final das contas só sobra a liberdade. A felicidade não está ali. O sentido da vida parece que está na liberdade. Vamos ver qual que vai ser a consequência disso aí. Toca a música do Eterno Déjà Vu. Vamos ver se eu lembro. Mais um dia como outro qualquer, tudo em seu lugar, mais do mesmo, nada é como eu quiser e nunca vai mudar. Sigo assim, tudo é sempre igual. Virei profissional na rotina, nada fora do normal, já ficou natural. Me acostumei com o eterno déjà vu, me acomodei, viciei no replay. Vive no piloto automático, um movimento estático, tédio é rotina. Cansado dessa rima que nunca fala nada diferente, faz a gente dependente do roteiro que repete, que não muda, que impede a mudança necessária pra poder aproveitar essa vida que é sem graça e que nela tudo passa, só não passa a vontade de querer aproveitar essa vida que lhe diz que o futuro é o passado, presente e o presente nunca surpreende. Colega, a minha vida não é assim tão sem graça. Eu só faço o que eu quero fazer, quando eu quero fazer e do jeito que eu quero fazer. Aí, né? Legal. E essa música aí, ela segue mais um pouco aí, tentando mostrar a hipocrisia da vida dele, né? Da vida sem graça que o Jorge leva. E então vem esse novo personagem aí, esse personagem que não tem nome, né? Não sei se pegou essa parte que eu falei que não tem nome. Não pegou. Esse personagem era um índio, eu acho que esse não pegou, né? Vai. Esse personagem ele se apresenta, mas ele não diz que nome que ele tem, né? Ele diz que o Jorge pode escolher. Escolhe aí, diz aí quem que eu sou. Tanto faz quem eu sou. Uhum. Eu crio a minha identidade no momento que eu quiser, porque não existe absolutos. E quem me define sou eu mesmo. Por mais que a gente está bem acostumado a ouvir essa ideia, ele leva às últimas consequências, dizendo que... tanto é que a gente ia usar o nome do personagem ia ser o índio. Ele seria um índio. Ele se apresenta sempre como um índio.
E o Thiago seria o personagem, então seria um índio de cabelo enrolado, de olhos claros, e obviamente ia ser muito estranho. Pô, não tem nada de índio, né, cara? Nada. Daí ele diz, não, mas eu sou quem eu quiser ser. E amanhã eu vou ser outra coisa. Eu vou mudar, porque eu me defino, né? Não existe algo que me define, é uma essência que me define, né? A minha ação me define, né? A minha ideia me define, né? O que eu faço me define. Então, ele chega e ele estremece essa ideia, né? O Jorge está ali dizendo que ele acredita na razão, na ciência, e de repente esse novo personagem diz, cara, a ciência já era. No momento que o mundo se tornou muito mais científico, que ele se tornou muito mais racional, ele se refere, né, ao momento do iluminismo, ao momento da era moderna, que parecia que as coisas iam estar melhor, que o homem bem instruído ele formaria uma nova civilização muito melhor, muito mais educada, muito mais capaz de viver a paz e tudo mais. E daí a gente tem 2 guerras mundiais em seguida aí que destrói com todas as esperanças. E daí ele prova, cara, tu tá lá atrás, tu tá no discurso lá atrás, tu tá repetindo coisa, pô, ciência vai resolver coisa, ciência já foi provado, já faz 100 anos que foi provado que a ciência não resolveu nada. E daí o Jorge começa a ficar, e aí, cara, o que sobra, né? O que sobra? E a resposta é que, pô, a razão ela é fria, ela é incompleta, ela não consegue captar todas as profundidades da vida. A verdade está onde? A verdade está nas experiências, no momento que eu vivo, o aqui e o agora, aquele momento é real. O que aconteceu ontem eu não sei, o que vai acontecer amanhã eu não sei, qualquer outra coisa eu não sei, eu só sei que o momento é o que importa. Aquilo é real e é isso que eu vivo o momento de forma extrema. Ele até usa um exemplo que a vida é como você pular de bico no rio sem saber o que tem debaixo da água. E daí o Jorge pergunta, pô, e se tiver uma pedra? E morreu. E pronto. Morreu. Mas pelo menos valeu a pena, porque no instante que o Pedro ele sai do chão, ele levanta os braços, ele sente o ar, ele sente o coração acelerado, a adrenalina, valeu a vida dele, aquele momento, independente do que acontece. Porque se tu fica na beira da água, se tu fica na beira do rio, com medo de viver, já tá morto. Já tá morto. Com medo de morrer. Com medo de morrer. Então ele começa a levar as últimas consequências dessa ideia. Ele começa a plantar essa ideia aos poucos na cabeça do Jorge. O Jorge acha estranho a princípio, e aí tem um momento que ele vê que aquilo traz mais seguidores, né? Aquilo se torna interessante, né? E ele vai lá e propõe um desafio. Então agora a gente vai fazer um desafio que vai ser sair da escola. Nunca mais ir pra escola. Nunca mais ir pra escola, né? Pô, se a gente faz o que a gente quiser, por que a gente vai ficar na escola ouvindo coisa, aprendendo coisa do passado? Por que a gente vai ficar dentro da caixinha? Agora a gente vai viver de verdade. Chega! Tá maluco? O que minha irmã vai falar disso, cara? Essa é a resposta do Jorge, né? Pô, o que é minha mãe? Pô, tu tá pensando ainda nisso, tá preso ainda nesses conceitos. O que vai ser do meu futuro? Dele, cara, tanto faz, o futuro não existe, só existe o agora. Pô, eu queria fazer uma faculdade. Daí ele dá até o exemplo, né? Pô, tu diz, pô, na hora que eu fizer a faculdade, daí eu vou ser feliz. Aí faz a faculdade. Pô, mas na hora que eu conseguir o emprego, aquele emprego dos meus sonhos, daí eu vou ser feliz. Encontra um emprego lá e tá meio assim. Não, porque quando eu for promovido para chefe, daí eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, que eu vou ser feliz. Aí ele vira pro Jorge, cara, tu vai esperar até quando para ser feliz? Seja feliz agora. Vai jogar fora a tua juventude toda porque tu tá esperando para ser feliz. A felicidade está agora, tá no aqui e agora. E daí ele insiste, né, nessa ideia de tacar tudo para fora, jogar tudo pro ar e sair da escola. Eles brigam naquele momento, o Jorge diz, cara, vontade de te dar um soco. Daí o personagem diz, cara, então dá. Eu quero ver o Jorge de verdade, não esse que fica cheio de moralidade, cheio de certo e errado. Eu quero ver o cara que tá aí dentro. A gente não concorda com a ideia desse personagem. Esse personagem, ele é um
é um grande cara aí que leva as últimas consequências, tudo que a gente não acredita. Mas é engraçado que a gente coloca um monte de verdade na boca dele também, né? Porque a vida é assim, né? A gente vai encontrar verdades na boca das coisas mais estranhas, né? Das pessoas mais improváveis, né? Então, também a gente não entrega fácil pro espectador entender qual que é o cara que tá certo e qual que é o cara que tá errado. Na verdade, nenhum dos dois estão nem certos e nem errados completamente, né? Não é um teatro de mocinho e vilão, né? Isso, Porque a gente entende que a vida também não é assim, né? Uhum. Tá um totalmente certo, o outro totalmente errado, né? Exatamente. Então, certas reflexões que ele faz são muito boas, mas ele vai levar a essa ideia de que, cara, se não existe nada além do que a ciência pode provar, se não existe nada além da matéria, do que a gente consegue comprovar no laboratório, já não tem porquê a gente viver em todos os padrões que a gente vive, não tem mais porquê a gente buscar essa coisa do certo e errado, isso tudo já foi, porque certas relações, a relação do amor é algo que preenche a peça toda, né? Esse questionamento dos afetos e dos relacionamentos que o Jorge tem, e na perspectiva desse outro personagem, o amor ele não existe, né? O amor ele é simplesmente química. Ele é simplesmente uma construção histórica e social na vida daquele indivíduo, mas ele não é um laço maior do que isso. Então, no final das contas, nada existe, só é o que eu estou vivendo agora. Eu não sei nem analisar o que aconteceu no passado, não sei prever o que vai acontecer no futuro, nenhum dos pressupostos que eu tenho para viver, que são aqueles que não dá para provar cientificamente, eu tenho para mim, porque no final das contas eu jogo tudo pro ar, né? Nada pode ser provado, né? E se é para viver só com aquilo que é possível ser provado, não dá para viver, então esquece tudo. Cria suas próprias regras. Seja o dono do seu próprio ser e seja livre. Um dos primeiros desafios dele, seja livre das pessoas. Os relacionamentos te aprisionam, seja livre dos relacionamentos. E aí ele sobe o prédio. Falar desse momento aí? Daí quando ele chega lá no topo do prédio, é um auge do teatro, em que ele chega na tal autarqueia, né? Autarqueia é uma palavra grega que significa autossuficiência, que ele percorre essa autossuficiência, ser autossuficiente. Então ele chega no auge, no prédio, em que a opinião dos outros não importam, não conduzem mais ele só segue o que ele quer seguir, a verdade que ele cria. Cada um tem a sua verdade, se a verdade é relativa, então cada um acredita no que quiser, tá todo mundo certo, tá ok, mas também ninguém interfere na minha vida. Então com isso ele em busca da liberdade, ele se afasta dos seus relacionamentos. E aqui vai estar aparecendo aqui para vocês algumas cenas dele subindo do prédio. Então ele chega, voltando para aquela coisa, uma cena metafórica em que ele busca a sua liberdade. Ali tem um diálogo, né? Uhum. Em que ele sobe com uma mochila e aquela mochila chega um momento que pesa e ele sente medo, ele sente vontade de voltar, ele tem medo de se arrepender. Aí é onde o personagem fala que você só vai se arrepender daquilo que você não tentar, né? Uhum. E ele leva a mochila e a mochila tá pesada e o personagem manda ele jogar fora essa mochila e ele diz que não, ali tá tudo que ele precisa e o personagem então fala que tudo que ele precisa é dele mesmo. Uhum. E aqui ele se liberta da mochila no sentido de ele larga suas tradições, sentido metafórico que a gente traz, ele larga suas tradições, ele larga opiniões, princípios familiares e continua subindo o prédio no individualismo dele, até que ele chega no topo e é ele que manda nele e nada mais. Toda a cidade que está lá embaixo, que é conduzida por um sistema, que é regida por um sistema, nada mais importa. O que importa é a opinião dele e ele chega na autarqueia. Na autarqueia. Ele fica pendurado, né, no prédio, no momento que tá chovendo, e daí ele escorrega, ele fica pendurado com uma mão, ele diz, meu Deus do céu, eu vou morrer, por que eu vim até aqui? Pra onde que a gente tá indo? Daí o outro personagem diz, eu nem sei pra onde a gente tá indo. Não, mas por que a gente subiu, por que a gente não ficou lá embaixo? Porque a vida lá embaixo é um tédio, a vida lá embaixo não tem sentido. Por isso que a gente tá subindo no prédio, pra tentar viver. E daí ele tá pendurado ali, escorregando só com os dedos, segurando, e daí em vez do outro personagem salvar ele, puxar ele, ele diz,
segura um pouco aí, fecha o olho. Sente esse momento. Tu tá vendo a tua vida toda passar diante dos teus olhos. Relaxa, que esse é o momento que tu tá mais vivo. É o momento que tu tá mais intenso. Então, para ele, a vida se resume em um grande momento. É interessante que, por mais que o Jorge tá captando todas essas ideias, ele tá vendo que tudo que ele sempre falou, que a gente tem que viver o momento de forma intensa, todas essas coisas a gente tá acostumado a ouvir em todas as músicas, em todos os filmes, né? Que nada disso faz muito sentido na prática, né? A gente tá tendo que abandonar muita coisa que não sei porquê, mas a gente não quer abandonar. A resposta do outro personagem é que você ainda tá preso. Mas daí ele vai se livrando. Vai se livrando de todas as coisas. Vai se livrando. E de repente eles fazem lá em cima do prédio, eles derrubam a central de energia para deixar a cidade toda no escuro, com a ideia de que, pô, tá todo mundo preso no sistema, ninguém sabe viver sem tecnologia, tá todo mundo bitolado nessa realidade e a gente vai fazer isso. Todo mundo dependente da energia, Dependente da energia. então vamos ajudá-los a se livrar desse mal, né? Isso. Então, e daí ele vai começando com vários tipos de transgressões. E daí, enfim, eles vão cometendo vários delitos, né, nesse momento. E até que tem um momento que eles são presos pela polícia, né? São presos pela polícia. E daí começa a cair a ficha dele. Porque na cadeia ele começa a perceber que, cara, por que eu fiz tudo isso? Eu abandonei tudo. Eu não me relacionei mais com as pessoas. Eu não quis mais nada do que me era sugerido pelos outros, porque eu quis me autogerir. Eu quis tomar o destino da minha vida. Não quis a opinião dos outros, não quis os conselhos. Com a expectativa que talvez se livre da dominação dos outros, eu vou encontrar a felicidade. Teve momentos intensos na vida dele. A gente até fala da coisa do vai valer a pena, né, e tudo mais. Mas no final das contas, alguns momentos isolados na vida ali, algumas pequenas felicidades, ele percebe que ele teve que abandonar coisas maiores, coisas que ele não queria, coisas que realmente traziam felicidade, né? E daí vai para a questão dos relacionamentos. Relacionamento que é um vínculo ali que pode trazer felicidade, né? Acho que eu vou adiantar um monte aqui, né? Mas uma das grandes conclusões que tem no final do texto é que a felicidade ela não tem tanto a ver com liberdade, mas com amor. Uhum. E essa é a grande crise, porque, cara, pra amar, tu perde a liberdade. Pra se relacionar, tu perde a liberdade. Toda vez que tu se aproxima de alguém, tu se aproxima de alguém como pessoa e se aproxima de alguém como ideia, a tua liberdade é restringida. Mas talvez a liberdade não tenha tanto a ver com felicidade, sabe? Ser livre com todas as forças, pra quê, sabe? Você perde o amor daí, né? Será que o resultado, no final das contas, vai valer a pena, sabe? Então essa é uma das reflexões, assim, né? Eles realmente se tornam livres. Eles guiam a própria vida deles, eles colocam as próprias regras deles. Vou até colocar um vídeo aqui, a gente coloca a Infinita Highway dos Engenheiros do Havaí, que ela fala muito disso, né? Quem não conhece a música, depois dá um Google ali. Ela fala muito sobre essa coisa de, cara, não siga regras, não siga padrões estabelecidos, crie sua própria regra. Mas daí depois de criar tudo isso, só sobrou o vazio, a solidão e o Jorge preso dentro da própria cadeia dele, que é ele mesmo. Eu não sei se eu vou adiantar, se vocês falarem depois. Eu sei que tem uma fala ali na prisão que ele fala: você me propôs liberdade, você disse que eu sou livre, mas agora eu tô preso em mim mesmo, né? Uhum. Então é quase que o conceito de que nós somos prisioneiros. O amor nos torna prisioneiros de quem a gente ama, de certa forma, né? Não, enfim, mas nós somos presos a algo.
Então, a própria busca da liberdade, ela se torna a prisão dele. Ele se torna escravo da própria busca de liberdade, em que ele tem que reafirmar, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso para ser livre. Então, cadê a liberdade? No final das contas, né? Se ele tem que fazer isso ou fazer aquilo para ser livre, ele já não é mais livre. Então, é quase que isso, se a liberdade total fosse uma utopia, né? Como se não existisse uma liberdade total, né? E na busca dessa liberdade, ele se viu sozinho. Ele chega no auge em que ele está sozinho. Pensar o que querer, esquece. Você nunca vai ser livre de mim. Nunca vai ser livre de si. Não é, cara, você tá louco? Eu não fiz nada sozinho, não. E você também não manda em mim, não. A gente fez tudo junto, lembra? Se liga, Joe. Você estava de saco cheio de tudo. A sua vida, tédio. Até que eu apareci. A minha companhia te satisfez mais. No mundo real, você nunca teve vindo tão próximo assim. Você nunca reparou? Bacana. Você acha que eu coloquei a senha do Banco Central no seu bolso sem você perceber? Você entendeu? Não. Por quê? Eu não estava ali. Não pode ser. Não. Por quê? Porque nós somos a mesma pessoa. Como isso é possível, cara? Você estava procurando um jeito de mudar a sua vida. Não podia fazer isso sozinho. Tudo que você gostaria de ser, sou eu. Pareça o que você quer parecer, fala o que você quer falar. Sou inteligente, corajoso e mais importante de tudo. Sou livre. Livre de todas as formas que você não é. Você estava sozinho, cara. Você me combateu isso. Mesmo dizendo que tá curtindo a vida, não suporta mais ela. Cansou de tudo, cansou de todos, cansou de si. Você traiu a si mesmo. Quis uma experiência nova pra ver se não dava sentido pra tudo. E acabou preso dentro de si mesmo. Não, cara. Isso é possível. Isso é loucura. Não. As pessoas fazem isso todos os dias. Elas falam com elas mesmas. Se veem como gostariam de ser, mas não têm a mesma coragem que você tem de se transformar nessa imagem mental. Naturalmente você ainda está lutando comigo. Então às vezes você ainda é você. Outras vezes se vê olhando pra mim. Mas pouco a pouco, tá dizendo pra si mesmo deixar de ser o Jorge e tornar-se definitivamente eu. Não. Tem vários vídeos. Vários vídeos que mostram que nós somos... Gente, você fez todos eles sozinho. O mundo todo sabe que a gente liderou uma revolução. Você liderou tudo isso sozinho, Jorge. Então, você... Então, quando eu te dei aquele soco... Não, apenas um golpe no ar. Esse é um trecho chegando no final, em que o personagem, então, o Jorge, ele percebe que o outro personagem nada mais é do que os próprios pensamentos dele, que são formados pela sociedade, que pela mídia, pelos filmes, pela cultura, que induz ele a pensar tudo aquilo que ele trilhou. Então, na verdade, não era outra pessoa induzindo ele, mas é o próprio pensamento dele se desenvolvendo e levando a ele a essa prisão. No momento em que ele chega nessa prisão, então ele reflete sobre tudo isso, sobre todo o preço que ele pagou para alcançar a liberdade, que foi abandonar os relacionamentos, buscar pela felicidade a qualquer custo, e por fim ele sente um vazio, uma falta por estar sozinho, ele vê que falta o amor. E por ele chega no momento em que nada mais faz sentido,
se a verdade é relativa, então cada um pensa o que quiser, nada mais faz sentido, e ele vê que esse não pode ter o sentido da vida, tem que ter algum sentido. E ele percebe que em algum momento ele deixou de lado o amor. Um detalhe técnico aqui. Acho que vocês conseguiram perceber a intensidade do espetáculo, então os figurinos ficavam encharcados, né? Eles precisavam de muita água, muito esse cuidado todo também por trás, né? A produção cuidando disso, porque realmente era muito intenso. A gente pegava lugares também difíceis. Lembro que acho que foi em Schroeder, nós pegamos um auditório que é um galpão adaptado, mas pelo menos a escola tinha um auditório ótimo, só que era muito baixo, porque como o telhado era baixo, eles ainda fizeram o palco bastante alto, então a cena ali do personagem que o Timóteo faz, quando sobe no carrum, ele teve que fazer bem abaixado, né? Teve que adaptar por causa disso, né? Então era tudo muito intenso, muito... E nesse auditório eles... Teve um momento que o Timóteo olhou pra mim e fez assim, né? Pra abrir a porta, que ele tava quase desmaiando de tanto calor, tava muito abafado aquele dia, então era bem, como diz, bem sugadão, né? Mas muito bom, a galera sempre... Na questão Gostou técnica, muito, né? na questão técnica do som, é interessante como eles usavam microfone sem fio, aliás, era o conectador, o aparelhinho ficava na cintura e o fio passava por dentro da camisa. Então, com o suor, aquele fio... Oxidava. Exatamente, ele quebrava demais. Então, era um dos problemas que nós tínhamos com o microfone de cabeça. Então, constantemente estávamos comprando e tinha de reserva para já deixar meio no lado, na lateral do palco, porque se falhasse o microfone, já daria numa das cenas, né, tentar trocar o microfone. Essa era uma das maiores problemáticas que nós tivemos com a questão de microfone de cabeça, né? Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Que nossas escolas sejam um ambiente de descobertas e trocas de saberes. Não se iludam, o mundo não começou quando você nasceu. Você não é o centro do mundo. Aprendam com os conselhos daqueles que viveram mais do que vocês. Ouçam seus pais, respeitem o professor, eles têm muito a acrescentar. Que saibamos aprender com todos e juntos saber mais. O amor existe, e ele parece ter muito mais a ver com felicidade do que a própria liberdade. Busquemos o amor. Então aqui esse desenho, ele ia se formando desde o início da peça, no decorrer da peça, iam desenhos aleatórios, eles iam sendo soltos nessas folhas, e no final do teatro, ninguém entendia o que estava desenhado, o que significava aquilo, as duas peças viravam e se formavam um rosto feliz, em que ele encontrou a tal felicidade, não na busca dessa liberdade louca, em que a verdade é relativa. Até no final, antes dessa cena, ele fala que ele quer escrever numa parede de pedra, porque nem tudo na vida é relativo, no sentido de uma coisa sólida. Existem verdades que não são relativas. E ele só encontra a tal liberdade na verdade. Tem uma cena em que ele fala que talvez a verdade seja aquilo que me liberta. E daí o outro ri e fala, a verdade libertará? Isso está tudo errado, não existe verdade, né? E no final das contas ele vê que a felicidade ela está muito mais ligada ao amor do que a própria liberdade, como vocês ouviram naquele áudio ali, né? E no final ele acaba formando esse desenho, que é o meu rosto, né?
as sombras, enfim, do meu rosto, feliz, e a construção de tudo aquilo que ele foi vivendo transformou quem ele é. E a gente não entende que nós somos produtos do que a sociedade nos faz, mas nós somos influenciados por tudo, e a gente tem que questionar o que tem nos influenciado, e é esse o questionamento que a gente busca despertar nos adolescentes. O que vocês estão vendo, o que vocês estão ouvindo, o que vocês estão assistindo, como isso tem transformado o vídeo de vocês, a vida de vocês. Thiago vai cantar a última música aí e a gente finaliza. Essa música, ela é a parte do rap, eu vou tentar lembrar ela, mas é a parte em que ele chega no auge do pensamento e a gente busca transmitir tudo que ele chegou de reflexão até aquele momento. Ser ou não ser, eis a questão. Todo mundo vive procurando a razão, liberdade. Todos querem alcançar, mas se prendem na rotina, enjaulados no celular, querendo explicar, tudo não entendem nada, tentando dar sentido à vida, deixam de viver. Se negam ao desejo, se prendem à carreira, correndo atrás do tempo que passou sem perceber. Pare pra pensar que quando tudo para, ou não para e passa sem tu perceber. Ser livre de verdade é ser livre da verdade que disseram que existe e insistem em dizer. A regra sem trégua é régua de medir a vida dos outros sem admitir a própria maldade que deseja destruir aquilo que foi posto para todos impedir de viver, querer, sonhar e alcançar, prosseguir nesse caminho sem saber onde chegar, pois a vida não pede explicação, só te pede que é viva e aproveite a sensação. Nada é certo nem errado, tudo muda e depende da visão de quem explica, da visão de quem entende. Bora aproveitar e viver intensamente o momento que é agora e tem hora pra acabar. Se tudo é relativo, então tudo tanto faz. O que vale é tu fazer tudo que te satisfaz. Foge do sistema que só quer te aprisionar. Larga tudo, vai embora sem se preocupar. Quebre as cadeias que te impedem de seguir. Quebra tudo porque nada disso tudo tem valor. Derruba os pilares de toda a construção, porque tudo deu errado, é tudo ilusão. Iludindo a galera que acredita no que vê, que não sabe do engano que existe no que crê. São coisas sem valor, quando veio acabar, não deveu pra deixar de me enganar. Aqueles que dependem do sistema pra viver, que não vivem estão mortos esperando pra morrer. Viva a vida agora, não espere pra morrer. Quebra o que te impede de ser livre pra viver. Destrua tudo que atrapalha o teu caminhar e segue a vida sem saber onde chega. Aqui ele revela todo o pensamento pós-moderno e nihilista que ele tem. É uma música que a gente não concorda de nada com a letra, mas que revela bem aquilo que ele estava pensando naquele estágio do teatro. Legal, gente. Muito obrigado por todo mundo que participou com a gente aí até o final.